Universo humano. Cada pessoa é um universo. Esse universo é tão complexo que um universo para entender o outro talvez não conseguisse. E é isso que, quando nós tentamos atuar de forma terapêutica, seja em qualquer nível, espiritual, mental, físico, através de terapias acadêmicas, religiosas ou filosóficas, nós temos essa concepção de que nós podemos entrar no universo do outro e modificá-lo. Na verdade, a gente pode dar toques, dar estímulos para que essa pessoa se cure em termos de fluxo, em termos de organização, harmonização interna do seu próprio universo. Aqui nesse livro, que eu acho muito interessante, foi um dos primeiros que eu li de Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, ele toca em questões muito pesadas para um alemão que foi recruta, vamos dizer assim, da época do nazismo, mas que ele nunca foi nazista, né? Que ele desertou, inclusive, do exército alemão, e que ele bebeu de muitos conhecimentos, e como todo mundo que procura conhecimento, uma hora vai parar na Kabbalah, vai parar em conhecimentos essenciais, assim como na Bíblia, nos conhecimentos orientais, indianos, hindus, taoístas, né? E nós sabemos que todos eles convergem na raiz, na árvore, nas folhas, nos frutos, né? E a árvore da vida da Kabbalah, ela influencia muito em como o mundo funciona, ou seja, ou melhor, explica muito de como o mundo funciona, as regras do mundo. Aqui nesse livro, mais uma vez, Um Lugar para os Excluídos, de Bert Hellinger, ele menciona aqui sobre a questão da mãe, né? Quem se alegra com a própria mãe ganha. Sobre felicidade e alegria. Então, aquela questão de honra teu pai e tua mãe, ele toca nesse livro aqui, é um livro de perguntas e respostas, e a pessoa pergunta para ele, mas as pessoas se desprenderam, não acreditam mais nisso, porque estão lidando com a verdade do que é o pai e a mãe em termos de contato, né, de desapontamento. Só que quando nós lidamos um outro nível, um nível espiritual, um nível mais elevado, o pai e a mãe não é aquela pessoa exatamente que está ali do teu lado, te educando. É algo simbólico, é um pilar. Então, o pai, o pilar da direita, a mãe, o pilar da esquerda. É Hormah e Binah na Kabbalah. Sem conhecimento e sabedoria, tu não se eleva, você não vai para frente, você não chega a Deus. Este é honrar o pai e mãe. A mãe é a porta que te trouxe ao mundo. Sem ela, você não nascia. Ah, mas e o pai? Obviamente. Mas a mãe tem um contato direto, ela literalmente é a própria porta. Nós podemos dizer que o pai abre a porta e a mãe é a própria porta. Então, quando eu nego essa porta, eu mesmo a encerro na minha vida. Por isso que ele menciona também que o sucesso tem a cara da mãe. Porque se eu nego a minha própria entrada no mundo, simbolicamente a mãe Binah, né? Como eu posso viver o mundo? Então, algo que eu aprendi com a convivência humana é que existe o simbólico e existe o real. Essa parte simbólica mexe profundamente com as nossas essências e ela é curadora. Quando eu lido com alguém que é mãe e ao mesmo tempo é uma pessoa, entre aspas, mau caráter ou com hábitos prejudiciais à própria família, eu ensino as pessoas a separar. Uma coisa é a mãe, outra coisa é aquele ser humano que está ali, porque a mãe é uma instituição, é um portal, é uma linha de conhecimento, é um pilar. Esse reconhecimento precisa ser dado pelo filho. E aquela pessoa ali que prejudica a família com seus hábitos, com seus maus hábitos e tudo, o que ela é, o que ela faz? Bom, essa pessoa
merece a nossa compaixão, merece pagar pelos seus erros, merece viver a ação e reação da sua vida, das suas consequências. Mas temos que lembrar que ela continua sendo mãe, né? E também serve para o pai, serve para as outras relações familiares, relações de trabalho, relações de tudo. Aqui ele cita: nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. Todo relacionamento começa com a mãe. Então, nessa pequeno parágrafo, eu estou querendo te mostrar que o simbólico ele é mais importante do que o real quando falamos de cura espiritual, de cura mental, de cura do nosso universo. E não é possível curar alguém. A cura vem interna, ela tem um movimento interno, um momento de disposição. Nas leis da ajuda, também de Bert Hellinger, ele citava sempre que não se ajuda quem não quer ajuda. E aí você vai buscar, quanto mais conhecimento nós temos, a gente vai juntando as pecinhas, o quebra-cabeça. E a gente vai juntando que o bem, o produtivo, ele não é impositivo. Jamais o bem ele é impositivo. Então, as religiões impositoras, seja para o lado que for, elas são instituições, elas não são bem. Não sei se eu estou sendo claro quando eu digo isso. Então, quando nós queremos impor a nossa verdade, seja ela qual for, de que lado for, para que direção for para outra pessoa, nós não estamos sendo bons. Porque a escolha tem que ser interna, e aí sim, quando a pessoa escolhe aquele caminho que é teu, ela tem que estar livre dentro daquele caminho, porque aí já é um caminho. E quando nós mostramos um caminho para alguém, esse caminho deixa de ser o nosso caminho, ele passa a ser o seu caminho. Então vamos parar de achar que somos vítimas, que somos os excluídos, que somos os coitadinhos. Não somos. Nós somos responsáveis por absolutamente todos os nossos atos, ações, reações e consequências. Dentro do contexto sistêmico, nós somos impulsionados a cometer certos erros, entre aspas, porque o sistema nos impele, nos exige que mostremos que tem algo errado, algo em desequilíbrio. Dentro desse contexto, a constelação familiar ela ajuda muito. Eu vi ajudar muitas pessoas de maneira muito rápida, justamente por entender a lógica das coisas, a lógica do espírito, a lógica do simbólico. Não dá para confundir ideologia, espiritual, religião. Essas coisas não se misturam. Não é produtivo, não é harmônico, não é equilibrado. Existe uma essência, existem os pilares do mundo, que todas as boas práticas se baseiam, e quando a gente quer deturpar isso, a gente vai para o caos. E o caos é uma liberdade falsa, é uma liberdade sem direção. Então eu te convido a essa reflexão, recomendo este livro por uma questão de que me abriu em um certo momento uma visão muito interessante sobre o mundo. Eu já estudo questões espirituais há muito tempo, mas, como eu falei, o quebra-cabeça, as pecinhas vão se juntando aos pouquinhos, né? Então eu te convido a conhecer esse trabalho. Se você quiser agendar uma sessão, entra aí, faz um comentário. Se tiver alguma dúvida sobre como funciona esse trabalho, que a gente aprende a não ter emoção, a não ter julgamento, a ter equilíbrio, né? Quando nós vemos uma história de uma pessoa que estudou tanto, sofreu tantos preconceitos, e mesmo assim ajudou tantas pessoas, né, na maneira de ver, na maneira de se posicionar. Ele não inventou nada, eu sempre digo, ele compilou informações, ele estudou bastante, estudou várias linhas de
de conhecimento. Não estou lhe tirando mérito, muito pelo contrário, eu acho um trabalho fantástico. Mas nós temos que reconhecer que todo trabalho nesse nível não surge do nada, ele surge de uma linha de pensamento, de uma linha de conhecimento, né? Não existe nada novo debaixo do sol. Se precisar de algum tipo de auxílio, entra aí em contato nos comentários, no site, aqui no Instagram, onde você quiser. Estou sempre à disposição. Eu tenho uma forma de trabalhar um tanto quanto diferente, porque eu não cedo ao modismo, né? Eu vou conforme é produtivo, tem surtido muitos bons efeitos na vida de outras pessoas, e eu só agradeço a Deus por isso, e Deus está no meu trabalho, no meu contexto filosófico, religioso. E se você também tem essa maneira de pensar e se abriu para isso, e eu posso te ajudar, vai ser com muita boa vontade. Fique em paz, até a próxima.